Olá, meu nome é Diego Tinoco e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre perdas familiares e os problemas que isso pode acontecer para um relacionamento, para um casal. Vamos hoje falar sobre esse assunto que é delicado também, que muitas vezes é motivo de discussões dentro de casa de uma forma indireta, mas tênue. Às vezes nós não percebemos que poderia ser um dos motivos dessas perdas familiares, ou às vezes poderia ser um dos motivos a piora do relacionamento do casal. E nesse momento tenso que nós estamos vivendo, acho que é importante essa discussão no sentido de tentar amenizar, entender algumas situações e ajudar aquelas pessoas que possam estar passando por momentos de luto, não ter mais um motivo de briga e de tristeza dentro de casa. Vamos lá? Bom, não necessariamente que as perdas familiares são motivos para discussões ou brigas, né? Às vezes, determinadas perdas pode acontecer de ser motivo, às vezes, de aproximação, de entendimento e de carinho. Mas nesse momento aqui nós estamos falando de possíveis consequências negativas ali para um casal, além do falecimento desse ente querido. E infelizmente pode acontecer sim situações em que um casamento, em que um relacionamento pode piorar o que estava ou começar a piorar o que estava relativamente estável em função de um falecimento de um ente querido, né? Nós percebemos isso, por exemplo, em algumas situações em que perde o pai ou a mãe, e ao perder o pai ou a mãe, aquela pessoa fica mais triste, naturalmente mais isolada, às vezes chorando, sem ânimo para fazer as coisas. E em várias situações o parceiro ou parceira não entende o que está acontecendo. Às vezes entende ali 2, 3 dias, uma semana, mas se os sintomas mantêm, se a tristeza mantém por meses e por anos, o parceiro ou a parceira às vezes já não consegue ali lidar com a situação e aos poucos isso vai gerando uma situação de estresse, de brigas constantes, de desentendimentos, de falta de respeito, de falta de compreensão com o outro, gerando aí uma ruptura da relação amorosa. Isso pode também acontecer não como um gatilho, alguma causa direta às vezes, mas pode piorar, né? Muitas situações ali, muitos casais estão em um relacionamento que já não vinha tão bem, que já não vinha cheia de amores, e a partir de uma perda ali familiar, esse relacionamento começa a apresentar mais conflitos devido às divergências de ideias que ali acontecem em função da tristeza, em função da ansiedade de um e de outro. Sem falar nas situações em que envolve questão financeira, né? Nós observamos o tanto de situação em que, quando acontece um falecimento aí de um ente querido, a questão da herança é motivo aí de brigas importantes no relacionamento, mesmo que estão ali relacionadas às vezes aos irmãos, aos primos. Isso gera ou pode gerar uma discussão muito grande. Por exemplo, tem um dos parceiros às vezes não liga muito para a questão da herança, o outro já liga muito. E aí que começa a discussão, começa a briga no casal, porque um não entende um outro e eles não chegam a um acordo. E sendo que a herança, mesmo que seja ali entre os irmãos, né, e não tem nada a ver com o parceiro, mas às vezes o parceiro quer entrar nessa briga, ou defender a parceira, ou defender às vezes até mesmo o cunhado ou a cunhada, e gera uma tremenda briga. Isso gera um desentendimento enorme, que não é legal para o casamento. E é importante entendermos um pouquinho da situação para vermos de fora e assim reconhecermos, na verdade, que isso pode acontecer às vezes dentro do nosso próprio relacionamento, e quando acontece com a gente fica mais difícil identificarmos e solucionarmos o problema. Um outro exemplo de uma situação que acontece com alguma frequência é quando um ente familiar, né, falece,
E esse ente familiar era o responsável, vamos dizer assim, para conseguir lidar com a briga do casal, para conseguir manusear ali os conflitos do casal, né? Normalmente era esse ente familiar que conseguia suavizar as brigas do casal, que conseguia manter o casamento, mesmo não sendo parte do casamento. E aí quando esse ente falece, às vezes o casamento tende a desestabilizar, porque normalmente ele só estava ali mantido porque tinha alguém que fazia questão de mantê-lo, né? E esse ente faleceu. E agora as brigas mantenham-se ativas até chegar aí num término de relacionamento. Se não acontecer a compreensão e entendimento de ambas as partes, que é fundamental aí no relacionamento. Como é importante conhecermos aquela pessoa que está ao nosso lado. É claro que não vamos conhecer 100% a pessoa, isso não é possível, mas conhecer ali os valores, os princípios, os sofrimentos, as angústias dela enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, às vezes algumas histórias. É fundamental ter esse entendimento do outro no relacionamento para que quando acontece uma perda, né, desse ente querido, a pessoa saiba entendê-lo, saiba compreendê-lo e saiba também ajudá-lo ali com o que é possível, né? Às vezes, a partir do momento em que você conhece a outra pessoa, você sabe se ele quer um abraço, você sabe se ele quer ficar mais sozinho, você sabe se ele quer mais conversar com outras pessoas e ter várias pessoas junto a ele. Isso depende muito de como é a outra pessoa, de como que ela demonstra os sentimentos. E para você poder ajudá-la é fundamental ter esse entendimento do outro. Então sim, é importante você conhecer o outro, mas acredito eu que um relacionamento estável, saudável, caminha para o entendimento de ambas as partes nesse momento e nesses momentos em que o casamento contribui de uma forma importante para ajudar no sofrimento dos parceiros. Bom, gente, tem situações aí diferentes, né, entre luto e depressão, mas independentemente se for luto ou se é depressão, é fundamental que o parceiro não julgue, não interprete as atitudes daquele que perdeu um ente familiar como se fosse simplesmente contra o relacionamento ou contra o parceiro. Não julgue aquela pessoa que acabou de perder um familiar e agora ela não está conseguindo fazer isso ou aquilo, ou agora ela já não está como antes, por exemplo, na questão sexual, ou não está trabalhando como antes, não está tão animado como antes, mesmo que tenha passado aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não julgue. Ao não julgar, você vai tentar escutar a pessoa, tentar compreender com empatia, no sentido de querer entender o que ela está sofrendo, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, sem julgá-la. Tenha muito cuidado, às vezes, de querer com que o outro faça aquilo que você acha que você iria fazer se fosse com você. Tome muito cuidado com isso, porque às vezes tem muitas pessoas que acham que o outro deveria fazer a mesma atitude que você acha que deveria ter sido feito. E isso é muito difícil. Isso às vezes pode se configurar ali um pré-julgamento de algumas situações, ou um julgamento às vezes. É muito delicado, porque nós somos totalmente diferentes uns dos outros, apesar de sermos seres humanos, né, e sermos iguais como seres humanos, cada um tem a sua particularidade, sua história de vida. Então, o não julgar o outro e buscar essa empatia da compreensão é fundamental para poder ajudar e para entender se ele está ali com alguns sintomas depressivos, porque a partir disso, ele ou ela vai começar a desabafar mais com você ou com um parceiro que está ali conversando. E a partir desse diálogo maior, desse desabafo maior, você começa a perceber que a pessoa de fato não está bem. Você pode começar a perceber isso e aí entender aí por uma procura de uma ajuda profissional.